Bom dia, amigos! Hoje, 12 de abril de 2025, dando sequência nessa nossa caminhada maravilhosa da esperança. Hoje temos um capítulo também muito especial, capítulo 78, Ante o Divino Médico, com o nosso amigo Thales Argolo, trabalhador incansável também do ser, e conectando então os nossos corações e as nossas mentes a esse médico divino, amoroso, tão cuidadoso com todos nós, que um dia disse sim ao Pai Celestial e nos abraçou e decidiu cuidar de nós por toda a eternidade. Jesus amigo, Jesus amado, permaneça conosco, invade os nossos corações com a tua paz e com o teu amor. Envolve carinhosamente nosso querido amigo, que irá nos trazer as reflexões desta manhã. Permanece conosco, Mestre, porque ainda precisamos muito de Ti. Bom dia, Thales. Bem-vindo mais uma Bom vez. dia, Márcia. Obrigado. Meu áudio está chegando bem? Tá ótimo. Tá, que bom. Vamos começar então, né? Bom dia para todos os amigos presentes. Que Jesus nos abençoe nessa reflexão, que abre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar agora o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E há um subitem desse capítulo intitulado Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E eu achei interessante, né? Quando você olha assim os títulos, parece que não tem nada a ver. Não colocar a candeia debaixo do alqueire e não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mas qual que é a ideia que o Kardec vai explorar esse texto aqui, especificamente do Kardec, né? Ele vai falar sobre a questão da mediunidade, né? A mediunidade que é disponível a todos. E muitas pessoas se perguntariam, segundo Kardec, por que que muitas vezes é concedida a pessoas que podem utilizá-la para fazer o mal. E justamente porque ela é um portal para que o remédio do alto venha, através da voz dos espíritos. Então é nesse sentido que ele vai interpretar, né, a mediunidade como um recurso terapêutico, um recurso de tratamento dos espíritos, que deve estar difundido. Por isso que ela é distribuída entre todos, especialmente aquelas criaturas que necessitam, né? Necessitam curar-se. Eu lembro que o Emmanuel traz isso num texto, se não me engano, no livro Emmanuel, Mensagem aos Médiuns, onde ele diz que, na sua quase generalidade, a maioria dos médiuns são espíritos que faliram desastradamente no passado e estão aqui para se reerguer, né? Então, é um bendito remédio que verte da misericórdia celeste para nós. E sobre esse texto, eu estava participando de uma reunião mediúnica no dia 24 de março, numa segunda-feira, num grupo espírita próximo aqui da minha casa, é, 24 de março, há 3 semanas mais ou menos. Eu fiquei pensando, durante um momento da reunião, eu fiquei me lembrando dessa lição que ia ser trabalhada hoje, ante o Divino Médico. E fiquei passando pela minha cabeça, né? Quais são as facetas de Jesus? Quantas faces o Cristo tem? A gente fala que a Torá tem 70 faces. Quantas faces o Cristo tem? Quantas dimensões? Quantas formas de expressão? Me pus por um momento nesse pensamento. E de repente vem uma manifestação espiritual através de um médium, né? Que, enfim, eu não estava conversando, eu estava só pensando, e o Espírito começou a mensagem dele assim. Você já parou para pensar e refletir no que o Cristo representa para você? Eu tomei um susto na hora, né? Assim, porque, nossa, que coisa, né? Que coincidência, entre aspas.
E ele sugeriu para a gente um exercício, né? Façam esse exercício esta noite. Ao deitar, perguntem a si mesmos: o que o Cristo representa para mim? O Cristo é um ser multifacetado, né? Um diamante celeste que a gente está aprendendo a contemplar, admirar e refletir em nossas vidas. Eu lembrei também, ao ter essa reflexão, que a irmã Ilha, ela comenta no curso que ela dá sobre a carta aos Hebreus, do que ela chama das principais instituições dos judeus. O que ela quer dizer com instituições? São meios pelos quais Deus falava, entre aspas, com os homens, né? Quais são os meios? E ela vai enumerar quatro: a profecia, a sabedoria, o sacerdócio e a realeza. Profecia, sabedoria, sacerdócio e realeza. E ao longo de toda a história do povo hebreu, houve indivíduos que personificaram um desses aspectos para a educação, né? Educação do povo, educação espiritual. E ela vem trazer que em Jesus todos esses aspectos se fundem. E a gente vai entender nele que todos esses aspectos estão presentes de modo muito intenso. Seja a profecia, o representante, né, aquele que vem trazer a mensagem de Deus, aquele que tem o seu coração tocado, incendiado pelas bênçãos do alto e comunica isso para nós, né, aqueles que estamos perto desse profeta. A sabedoria é aquela capacidade de penetrar na profundidade do ensinamento revelado e trazer, descortinar ângulos, revelar aspectos que nos não são tão evidentes muitas vezes. Então, Jesus é uma expressão máxima dessa figura de sabedoria. O sacerdócio. O sacerdócio é uma expressão bem interessante. Eu gosto de pensar no sacerdócio no contraponto com o apóstolo. É, o apóstolo é aquela figura que representa Deus diante dos homens, é o enviado, né? E o sacerdote faz o papel contrário, é o representante dos homens diante de Deus, né? Entre os judeus nós tínhamos isso, né? Quem fazia o processo, por exemplo, lá do dia do Yom Kippur, que a gente já aprendeu aí nos cursos do Velho Testamento, de ir, entrar no Santo dos Santos, realizar o sacrifício e pedir perdão em nome do povo, era o sacerdote. Então, em Jesus a gente tem essa figura, né? É aquele que se sacrifica plenamente em favor do nosso reerguimento, nos ensinando que nós temos também que aprender a sacrificar nossa animalidade, não mais os animais no templo, no altar do templo, mas a nossa animalidade, para que o Cristo que vive em nós possa brilhar também. E realeza, o último aspecto, que é Deus revelando que o universo não está tendo o barco tocado, a Deus dará, digamos assim, né? As coisas não se processam de modo ao acaso. Há uma governança, há uma gerência, há um propósito celeste por trás de tudo que acontece. E essa ideia de que há um centro diretor de tudo fica representada na figura do rei. Então, Jesus consubstancia esses quatro aspectos, né? Jesus é profeta, ele é comparado a um profeta maior do que Moisés, em algumas partes da tradição bíblica. Ele é um grande sábio, ele é um sacerdote por excelência. Paulo diz que ele é o sumo sacerdote, né? O nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio profundo, um sacerdócio eterno que jamais cessa. Ele sempre vai ser a intermediação entre nós e o Criador, ele vai ser aquele que nos consola, que advoga a nossa causa, né? Que trabalha em favor do nosso consolo. E Jesus é rei, né? A palavra Cristo ou Messias, que a gente usa para se referir a Jesus, tem a ver com a questão da unção, né? Receber o óleo sobre a cabeça, que era o que se fazia no momento em que o indivíduo era investido do cargo de rei, tanto de sacerdote quanto de rei, né? Então, esses quatro aspectos estão bem evidentes aí, presentes em Jesus. Existe uma outra passagem da Bíblia, uma passagem do Novo Testamento, e o reino de Jesus não é daqui, né? Ainda não é daqui. Existe uma passagem muito conhecida que é a visita dos magos, né? Queria trazer isso aqui rapidinho também. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Eu vou pular lá para o final da passagem, né? Entrando na casa, os magos acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, porque Jesus busca os nossos tesouros, né? Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Todos nós conhecemos isso aí da nossa tradição, né? Desde que a gente nasceu, a gente escuta a história dos reis magos que dão presentes como ouro, incenso e mirra. E aí eu trouxe um pouquinho da simbologia dessas três coisas, né? Antes da gente penetrar propriamente no texto de Emmanuel. No Velho Testamento, na Bíblia, o ouro era um presente oferecido a reis, simbolizava realeza. O rei Salomão, o rei Davi, juntaram grandes quantidades de ouro, incluindo o ouro de Ofir, que era um tipo de ouro muito raro e valioso. Então, os reis, ao entregarem a Jesus o ouro, estavam reconhecendo nele a sua realeza, né, a sua grandeza. A gente lembra que tem até um item do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama a realeza de Jesus, né? Que tipo de rei Jesus representa para nós. Muito bem. O próximo presente foi o incenso. E o incenso tem uma representação importante também. No Antigo Testamento, os sacerdotes queimavam o incenso no altar do incenso para honrar a Deus. O incenso era uma mistura de especiarias aromáticas, com, como onixa, gálbano, é, estoraque e incenso puro. O incenso simbolizava reverência, oblação e a oração e era uma oferta entregue a Deus, né? O principal simbolismo ligado ao incenso é a oração feita a Deus. E quem tinha o ofício de realizar o acender do incenso era o sacerdote. Então está reconhecendo em Jesus o papel de sacerdote, né? E é bonito essa imagem, né? Pensar que o incenso é uma materialização da oração, porque ele queima e sobe, né? Ele vai para o alto, ele se direciona para as regiões superiores. Até um versículo de Salmo que diz o seguinte: Suba minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Então, ouro reconhecia a realeza de Jesus, e incenso reconhecia o papel dele enquanto sacerdote, enquanto nosso intercessor diante do Pai. E por fim, o terceiro presente, a mirra. A mirra é uma resina aromática com aroma forte, amargo. Daí o nome mirra, que vem do árabe mur, que significa amargo, e levemente canforado, então cheiro de cânfora, né? É extraída de um certo arbusto nativa do Nordeste da África, e a mirra é usada, adivinha em quê? Em medicina, né? Em perfumaria, cultos religiosos e rituais de purificação. No Antigo Testamento, a mirra era um dos ingredientes do óleo da unção, esse óleo que eu mencionei há pouco, né? Usado para consagrar o tabernáculo e os sacerdotes, e também como perfume e medicamento. Então, os reis, ao entregarem a Jesus, os magos, ao entregarem a Jesus a mirra, estavam reconhecendo nele a figura de médico, né? De grande médico das nossas almas. E é interessante o significado ser amargo, né? Porque a gente associa tanto a ideia do medicamento com o amargor, né? Vai dar remédio para criança que está doente, às vezes é aquela luta porque ela não quer tomar porque o gosto é ruim, né? E é assim, né? É, muitas vezes o remédio precisa ser amargo mesmo, né? Para que a gente possa alcançar a nossa cura. É isso. Então, feitas essas considerações aí, a gente vai então pegar a passagem do Livro da Esperança, né? Que acontece logo depois do chamado de Mateus, né? O versículo que Emmanuel escolheu é o Mateus 9:12. Mas se eu pegar um ou dois versículos antes, a gente vai ver o seguinte, né? Jesus, passando dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre
com os publicanos e os pecadores. E aí vem o versículo de Emmanuel, escolhido por Emmanuel. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então é isso, é na presença de Mateus, na casa de Mateus, à mesa de Mateus, com outros publicanos e pecadores diversos, Jesus se coloca como aquele divino médico, né, pronto a acolher, né, o mais desditoso dos desditosos. Item selecionado por Emmanuel, capítulo 24, versículo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler aqui o item. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem, perdão, se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Texto de Emmanuel. É um texto relativamente curto, mas é muito especial. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Então já abre para nós o panorama da reencarnação, né? A gente já nasce com uma grande bagagem, uma bagagem que muitas vezes caracteriza essa condição de enfermidade, né? Essa condição de estropiado, de paralítico, de cego, de pecador, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. E aqui um ponto importantíssimo, né, a termos em mente. Jesus é um médico que trata da terapia da alma. Então, qualquer procedimento de cura patrocinado por ele será perene, será eterno, jamais passará. Não se trata de um processo de terapia eh, paliativo, ou que vá atender a uma demanda material simplesmente, como pode parecer quando a gente vê ele curando um coxo e curando um cego nas passagens evangélicas. Mas o símbolo espiritual é a paralisia da alma que está sendo curada, né? Daquela inércia espiritual que às vezes durava encarnações múltiplas, ou aquela cegueira de quem não consegue perceber os aspectos espirituais da vida. Então, o processo de cura que Jesus promove, ele vai fundo dentro da gente, né? Por isso que muitas vezes é demorado o processo para que a gente consiga alcançar essa cura verdadeiramente. Mas uma vez alcançada, ela é conquista perene, né? Conquista perene. Graças a Deus. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. É interessante, né? As orientações de Jesus, elas têm essa característica de serem bastante concisas, mas muito seguras e vão direto no ponto, sem tergiversação, sem titubear, sem achismos. É sempre aquela orientação muito segura e muito pontual. Veremos nos exemplos que o Emmanuel selecionou para nós. Ele vai citar algumas, né? Algumas desses itens do formulário, do receituário que Jesus preparou para nós. Nas perturbações do egoísmo. Dois pontos, abre aspas. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. É o remédio para o egoísmo, né? Fazer ao outro
que eu quero que o outro me faça. Olha que coisa simples. Simples de entender, né? Ou promessa difícil de cumprir, né? Aquela história. Fazer aos outros o que deseja que os outros te façam, né? Ao fazer isso, deixamos de ser o centro. Todos passam a ser um centro possível, né? Merecedor e atrator de bênçãos. Assim a gente combate o egoísmo em nós. Nas convulsões da cólera, esse é interessante. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Essa é uma frase menos conhecida. Quando eu li, eu falei, ué, isso é uma frase de Jesus mesmo? E eu fui procurar e tá lá, né? Tá no sermão profético. Mas no sermão profético na versão de Lucas. Só Lucas registra isso. É capítulo 21, versículo 19 de Lucas. Na paciência possuirás a ti mesmo. Interessante, né? Porque quando a gente está em estado de cólera, a gente deixa de ter a posse sobre nós mesmos e somos governados, né, pelos nossos instintos, pelo transbordar da nossa inferioridade. Aí vem o convite da realeza, né? Cadê o rei que governa essa casa mental? Cadê o Cristo dentro de mim que para expressar esse governo, esse domínio? Para isso é preciso paciência. Na paciência, algumas traduções colocam até perseverança. Na paciência e na perseverança possuirás, né? Terás o domínio, o autodomínio sobre ti mesmo. Nos acessos de revolta, se a revolta nos acomete, qual que é o remédio? Humilha-te e serás exaltado. Porque muitas vezes a revolta é fruto do orgulho ferido, né? O orgulho que foi atacado e pelo qual muitas vezes a gente preza tanto, né? Até de forma automática, por esse automatismo que carregamos dentro de nós, né? Então, se vem um acesso de revolta fruto do orgulho ferido, humilha-te e a exaltação virá das leis da vida. Na paranoia da vaidade, olha só, né? Na paranoia, é uma palavra que a gente usa para caracterizar um estado, né, associado à nossa saúde mental aí na medicina atual. Na paranoia da vaidade, como tratá-la? Lembrar do ensinamento. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. A criança que não é dominada pela vaidade, né? Que não tenta estabelecer um domínio né, valorizar-se mais valorizar-se de maneira é, adoecida, né? De maneira excessiva. Aprendemos essa lição com a simplicidade da criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude. Olha só isso, né? Na paralisia, então, um estado de paralisia do espírito, por acharmos que possuímos alguma virtude. Recomendação: se aspiras a ser o maior, né, se você quer ser virtuoso, seja no mundo o servo de todos. Seja no mundo o servo de todos. Eu me lembro do primeiro contato que Eurípides Barçanufo teve com o espírito de Maria de Nazaré, né? Quando ela aparece a ele, dirige uma mensagem psicografada através dele próprio, né? Orientando ele a fundar o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Quando ela assina a mensagem, ela escreve Maria, serva de Deus, né? É o título que ela escolhe para si, né? A serva, desde a primeira hora do cristianismo, desde muito antes, sustentando essa titulação, né? Esse título que é o que caracteriza a grandeza do ser, né? O maior no reino dos céus é aquele que serve, à maneira de Maria, nossa mãe. Nos quistos mentais do ódio, né? Nos nódulos mentais, naqueles enquistamentos do ódio, ama os teus inimigos. Mateus 5:44, né? É o versículo mais comentado por Emmanuel em toda a obra psicografada pelo Chico. Acho que são mais de 22 comentários, né? Amai os vossos inimigos. É a maneira de combater o ódio, né? Buscar, orar pelos que vos perseguem, caluniam, né? Bendizer aqueles que nos maldizem.
Nos delírios da ignorância. Qual que é qual que é o medicamento de Jesus para os delírios da ignorância? Aprende com a verdade, e a verdade te libertará. É o João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nas dores por ofensas recebidas. Nas dores por ofensas recebidas. Perdoa 70 vezes 7. É a resposta de Jesus para Pedro, né? Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Isso recapitula uma ocorrência desde lá do Gênesis, né? Quando fala que havia um cântico que dizia que Caim será vingado 7 vezes e os descendentes de Caim 70 vezes 7. Aquela ideia do mal que fica crescendo, né? Como uma bola de neve. Então, para um mal que cresce, que progride de maneira acentuada, somente um perdão que cresce na mesma proporção, né? Perdoar 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, né? Quando somos vítima de violência de todas as ordens, né? E aquilo tende a gerar em nós um desespero, que é a nossa condição natural. Qual que é a medicação que Jesus nos recomenda? Ora pelos que te perseguem e caluniam. Um dia desse eu estava dirigindo e o carro da frente, a placa era ORA, né? Ora, é a orientação, né? Sempre vem quando a gente está precisando. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual. Para onde vou, Senhor, né? Não sei o que fazer, como decidir diante dessa questão difícil agora. Nessas crises de incerteza, o que que eu faço? Se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Né? É o versículo que Emmanuel usa para definir o discípulo. Tem uma lição dele no Fonte Viva chamada Discípulos. E ele seleciona esse pedaço. Quem quiser vir após mim, nega a ti mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Né? Em teus passos, o que faria Jesus? Né? É sempre aquela evocação, né? Que nos convida a isso. E aí, Emmanuel finaliza um trecho do texto, né? Já estou em vias de finalizar aqui. É, Emmanuel finaliza um trecho do texto com aquele asterisco e abre uma finalização da mensagem. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, que já temos essa consciência, né? Regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos. Olha que bacana isso aqui, eu achei isso aqui fantástico. Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, cada um de nós, né, com seu prontuáriozinho lá, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Olha, o que que o Thales está fazendo hoje, ele tem que acertar esse ponto aqui, né? De novo, aquelas repetições. Mas é preciso considerar que o facultativo, o médico, facultativo é sinônimo de médico, né? Mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ele, o médico divino, o médico celeste, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio, né? Pode pegar o melhor médico do sistema solar, né? Do planeta, se quisermos, que é o Cristo. Só ele por si só, né? Não, o auxílio de todo ele não vem se não houver o sim nosso, né? Se não houver o nosso sim em resposta. Eu entendi que é um medicamento, Senhor. Eu entendi que eu preciso aplicá-lo na minha vida e eu vou aplicá-lo, né? É difícil? Muitas vezes é. É amargo? A mirra é amarga, né? A simbologia já traz isso desde o começo, né? Nem toda medicação ela é é agradável, né? Hoje a gente tem os medicamentos infantis com sabores, né, para tentar ajudar os meninos a aceitarem mais facilmente. Mas é isso, né? É, a cruz ela vem,
veio para o próprio Cristo, né? Mas é, após a cruz sempre há ressurreição, né? É a lição do Evangelho. Paulo diz que onde abunda o pecado, a graça superabunda, né? Onde o pecado está em excesso, a graça é muito maior sempre, né? Gosto muito de lembrar desse versículo, né? Quando a gente assim se vê em situações em que a gente se sente pequeno, né? E acha, nossa, ainda estou nesse nível aqui, né? Era para eu já estar fazendo coisas com, com mais maturidade, né? Mas sempre lembrar disso. É, e para finalizar, só lembrar a recomendação que, de novo, Eurípides, é, tá, até minha tela não vai aparecer porque eu coloquei borrada, né? Mas é um livro sobre Eurípides, aquela mensagem famosa da visão dele quando ele encontra Jesus no mundo espiritual, né? E vê o Cristo chorando e pergunta, né? "Ah, por quem chora, Senhor? É pelos descrentes do mundo?" E Jesus responde a ele, não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Já é outra orientação de medicação, né? Não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. É outro medicamento para nós. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aqui não vai uma condenação da parte do Cristo, né? Cuidado ao lermos para não acharmos que o Cristo está tendo uma postura de condenação. É o contrário, né? O Cristo sabe o quanto será dolorido para nós, o mais que postergarmos, né? O absorver desse medicamento. Quanto mais tempo a gente leva para trazer esse medicamento para dentro de nós, que é a prática do Evangelho, né? Mais a gente vai padecer as questões todas, né? Prolongar o tempo das nossas enfermidades, né? Então, é, acho que esse, né? O convite é esse mesmo, né? Para a gente entender que Jesus é esse divino médico e é, a nossa necessidade de cura é grande e a misericórdia dele é infinita, né? A gente só tem que confiar, né? Confiar porque ele sabe o medicamento que ele está dedicando a cada um de nós. Obrigado, amigos. Desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? Obrigada, Thales. Não tenho nem palavras para agradecer esse momento que nos trouxe tão perto de Cristo de novo, né? Foi muito, muito bom. Muito obrigada. Eu Vou que pedir para a agradeço. Alessandra fazer nossa prece final. Então, vamos elevar os nossos sentimentos e pensamentos a esse mestre, a esse rei, essa figura que nos quer curar a todos. Como disse o Tales, com essas palavras tão lúcidas, claras e que nos tocou profundamente no coração, dizendo que nós desejamos nos abrir a essa cura, nos abrir a esse remédio que Jesus nos quer trazer ao coração. Então, rogando a Ele que possamos olhar a tudo e a todos com os olhos dele, pensar com um pensamento elevado de amor e de bem, sentir conforme o sentimento dele, que é sentimento de amor puro, agir como ele agiria no mundo, caminhar como ele caminha em direção a todos, fazendo com que dessa forma, sentindo, agindo, pensando, caminhando, vendo, ouvindo conforme ele mesmo ouve, pensa, age, sente, caminha, possamos, levando a todos os nossos melhores sentimentos, sermos curados daquilo que necessitamos também. Ó Senhor, faz com que possamos sempre refletir o seu amor e a sua luz onde quer que caminhemos, conforme o tamanho de nossas possibilidades. Mas faz, Senhor, com que tenhamos sempre cada vez mais vontade de ampliar a tua luz por onde passemos. Fica conosco, irradia através de nós, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Thales. Bom dia, amigos.
Bom 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 dia. dia, dia. obrigada. Dia, obrigada, Thales. Muito bom.